3, 2, 1. Família Podbi, começamos mais um episódio. Muito obrigado você que está me vendo, está me assistindo. Se você não me conhece, muito prazer, João Augusto, seu podcaster, Severino, que edita, que monta. Vai sair um vídeo, inclusive, dos bastidores, logo mais, com a nossa convidada. E nossa convidada estava com... Gente, chiquérrima. Aliás, ela estava com maquiador, gente. Eu acho chique. Ninguém ainda trouxe maquiador aqui. E eu me senti super assim. Eu falei, nossa, dá pra dar um tapa, né? Na palhaça aqui. Já vim até de vermelho justamente pra dar esse punch, né? Gente, obrigado vocês que estão assistindo aí, mandando mensagem, falando coisas aí legais pra gente. Queria falar pra vocês o seguinte. Vocês sabem quanto que é investir num podcast? Nada comparado à TV, não é mesmo? E você sabia que você pode estar perdendo dinheiro não investindo num podcast? Correto. Hoje em dia, mais de 580 milhões de pessoas mundiais ouvem ou assistem podcasts. E o Brasil é o terceiro lugar onde mais se escuta podcast. Então, você que está aí com algum produto, marca e quer divulgar, bora aqui no Podbi e vamos conversar sobre isso, entendeu? E de repente... você pode ganhar muito mais com divulgação, não é mesmo? E quem não quer ganhar dinheiro, não é? Pois bem, porque quem não confia, não cresce. É sobre isso. Agora vamos ao nosso episódio. Gente, não é mais setembro, mas a gente sabe que o Setembro Amarelo é uma pauta muito forte, não é mesmo? Bom, Setembro Amarelo... mas pra quem mora fora, a paleta é meio confusa, às vezes, né? Tem um pouco de azul de solidão, cinza de cansaço, tons toques de café com pão de queijo pra tentar dar aquela equilibrada. A Organização Mundial da Saúde mostra que imigrantes têm as taxas mais altas de ansiedade e depressão. E aqui na Austrália não é diferente, tá? O número de pessoas com sofrimento mental que quem chegou há mais de 10 anos é quase tipo o dobro de quem acabou de chegar. Louca, né? Então, se você já se pegou pensando, ué, mas eu não tô realizando um sonho, por que eu tô me sentindo tão cansado? E você também não tá sozinho nesse rolê, tá? Bom, hoje a gente vai conversar sobre esse peso, né, da distância, a tal síndrome de Ulisses, o mito de quem falar de suicídio até incentiva a cometer o suicídio, né, porque é uma loucura isso. E, é claro, montar aquele kit de sobrevivência emocional para quem mora aqui fora. E como sempre, com um pouquinho de drama, um pouco de sarcasmo, né, do seu apresentador aqui e muita risada. E pra esse episódio, é lógico que eu tinha que chamar alguém que sabe mais que eu, né, amor? Porque você sabe que só eu falando aqui pra vocês, vai falar, Mona, ia subir aqui e falar assim, tá louca, a senhora é uma puta louca. A nossa convidada, ela tá aqui há mais de 6 anos, ela estuda psicologia e psicanálise há 10 anos. E é lógico que a gente já tava num tricô aqui, eu falando pra ela, gata, eu vou indicar você, porque se você não vier aqui falar comigo disso daqui, a galera vai falar, Mona, você era louca, tirou todos esses dados da cabeça, porque daí eu vou jogar na conta dela. Seja muito bem-vinda, Keila Máximo. Olá. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada. Bem, eu que agradeço. A gente já tá nesse tricô aqui, a gente já foi desde o... Ai, Brasil, rolê, vida aqui, vida lá, saúde mental, surtei, tá tudo bem. Já há um tempão. E a gente já tá se paquerando há um bom tempo de vir aqui, né? De conversar e muda a agenda. Ai, não posso. A quem trabalha aqui fora, a gente muda a agenda toda hora. Ai, comecei agora. Não, puta, tem um double shift, não tem como. Não, tudo bem, gata, vai lá. E quando vocês voltarem, esse episódio já estiver no ar, eu já vou estar voltando da Tailândia. Olha aí! Vem aí, vem aí! Do nada uma foto de biquíni. Enfim, bem-vinda. Obrigada, João. Quero agradecer. Nem sei mais como, assim, porque a recepção, gente, aqui é muito bonito, tudo muito organizado. Obrigado. A preparação que você fez, muito obrigada, como você me recebeu aqui. Sim. E a tricotagem que a gente fez também. Então... Nossa, já somos besties aqui. Eu tô já saindo daqui com marca de biquíni até. Mas obrigada. Imagina. Vamos lá. Espero que eu consiga contribuir, né, com os pontos que você pesquisou, encontrou, ou, né, a sua audiência esteja interessada, né? Com certeza. Mas e aí, né? Eu já começo já uma polêmica. Que vocês sabem que eu só entro com polêmica aqui, hein? Ó, mas assim, o imigrante tá tentando realizar o sonho e no fim a gente tá esgotadíssimo, né? Por que você acha que a gente tá tão assim com a saúde mental abalada? Eu acho que, de modo geral, é um mal-estar contemporâneo,
né? De que a nossa vida virou um produto, aí estão as redes sociais, né? De que tem que acordar de manhã, tem que fazer skincare, tem que treinar, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer o café, tem que ser fitness, não sei o quê. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, não, porque não pode esquentar a marmita na vasilha que a gente leva no container. Tem que colocar plástico. no prato, que não sei o que. Eu falei, amor, eu achei que eu tava aqui só pra tomar uma praia. Agora eu vou sair daqui preocupada que a minha marmita já não posso mais comer, entendeu? Então, assim, tudo que a gente tem de acesso à informação vai se tornando um grande combo de coisas de como viver a vida de uma maneira correta, né? De uma maneira saudável, de uma maneira impossível, né? Eu acho que contemporaneamente é um mal-estar que a gente está sofrendo os efeitos, né? A nossa geração, que viveu esse boom. Aí, trazendo para o recorte de imigrante, eu acho que vão ter diversos atravessamentos, a gente vai falar aqui, né, de alguns deles no decorrer da nossa conversa, mas eu acho que, principalmente essa coisa o período de adaptação e inadaptação, então ele não permite, né, que coexistam nossa vida pessoal, o que é importante pra gente, porque as prioridades, elas automaticamente elas mudam, né? Por exemplo, no Brasil a gente fala assim, tende a falar, né? Eu quero estudar isso, vou trabalhar com isso, vou fazer sei lá o que de hobby. Quando a gente chega aqui, a nossa condição muda, né? Então, você não é mais cidadão de um lugar, você não pertence aos direitos, né, daquele lugar e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem acessos, a gente fica num espaço meio que num limbo, assim. Então, a prioridade é o visto, ou uma permanência mais segura. Então, as outras coisas, profissão, os nossos interesses pessoais, elas tomam um outro lugar na nossa vida. Então, os efeitos disso, além de ser subjetivo, ele pode ser muito nocivo coletivamente quando a gente convive em comunidade, né? Com certeza, eu também acho. Assim, por exemplo, eu tô aqui há 8 anos, né? Eu nunca cheguei a fazer, por exemplo, terapia aqui. Eu acho... Aqui eu faço terapia no Brasil. Até mesmo pela identificação. Louca, imagina, ela não vai ter alta nunca. 8 anos. Ela não terá alta nunca. Mas assim, meu irmão teve alta. Eu acho tão estranha essa terapia dele. Enfim, vou xoxar já ele aqui no meio do episódio. Mas assim, eu faço, por exemplo, terapia lá no Brasil. E eu vejo que, por exemplo, é muito melhor fazer a terapia lá no Brasil, mesmo eu não tendo mais os direitos que teria no Brasil, do SUS e tudo mais, que o povo xoxa o SUS, mas o SUS é incrível, gente. Não, eu tenho o Medicare aqui, mas nada se compara ao SUS, entendeu? Coisas que você faz no SUS, assim, não faz aqui, principalmente com a saúde mental, mas às vezes eu fico pensando que o Setembro Amarelo virou muito comercial. Virou muito, are you okay? Mas na hora que você fala, não, eu não tô bem... A pessoa sai vazada, né? Ela sai louca, né? Tipo, sai louca, sai vazada. Ninguém quer ajudar ninguém, sabe? Assim, eu sinto essa noção. Eu também tenho essa sensação. Mas você tem essa sensação em que sentido, por exemplo? Você acha que a galera simplesmente não sabe lidar e simplesmente fica quieta? Ou tem uma coisa da negligência? Tá, eu vou contextualizar um pouco de onde vem a minha posição, né? Diante desse ponto. Enquanto psicóloga, a gente vai pensar saúde mental vindo de um lugar ali muito próximo da psiquiatria, DSM, né? A medicina, esse saber superior, né? Que vai ditar diagnóstico, tratamento e cura. Então, olhando por esse lado, acho que tem bastante coisa para problematizar, porque individualiza pouco. Olhando pela ótica da psicanálise, que é onde eu me debruço mais, onde eu estudo mais, onde eu atuo na minha clínica, né? Eu ofereço uma clínica psicanalítica e tal. Então, a partir desse lugar... eu consigo pensar o Setembro Amarelo como uma campanha também, estou com você. Por quê? Porque não lida com a causa, lida com o sintoma. E coloca o sintoma, vamos dizer assim, o suicídio, né? A ação de não suportar algo da própria vida, da própria existência, num lugar marginal, num lugar moral, de você não pode fazer isso, você não pode estar sozinho, você não pode... você está bem, nós estamos com você. E aí, trazendo para o nosso contexto de imigrante... confessar uma coisa pessoal, assim, claro, e eu quero a sua opinião. São todas suas. O que você pensa sobre isso, assim. Mas uma coisa que me pega muito desde quando eu cheguei aqui, assim como as pessoas falam, você não está só, isso não me cai muito bem. Não. Mas quando as pessoas falam, nós somos uma família. Ai, eu aqui já sendo canceladíssimo. Então a gente vai ser cancelado junto. Vai. Sabe por quê? Porque, vamos lá, a gente... tá um pouco saturado de escutar coisa do tipo assim, porque a gente é imigrante, a gente trabalha muito, verdade. Aí a gente lida com a saudade, sim. Mas a família... Pera. Por quê? Para muitas pessoas, a família é o lugar causador de dor. Porra! Total.
Aonde eu assino, viado. Meu Deus, é real. É real. Vai continuar. Porque eu gosto de pensar, sabe a foto da Mona Lisa? Sim. Aquele quadro, para qualquer pessoa que a gente mostrar, a pessoa, Mona Lisa, inglês, português, né? A gente tem essa referência no imaginário, né? Nessa ideia social compartilhada. Então, se a gente pegar aquele quadro e tirar a Mona Lisa dali, fica só um verde. Ninguém vem reconhecer de quem que é, né? Aquela arte e tal. Então, a gente vem pro mundo, assim, com uma foto, né? Do que... Quem é você? Por exemplo, você tem irmãos? Tenho mais 3. Pois é. 4. Eu tenho 3. Nós somos em 4, vocês são em 5. Isso. Tá. Então tem essa foto, né? Sua família, sei lá, constituída pelo teu pai, tua mãe, né, por onde vai passar, mas... E os seus irmãos. E aí você tem uma função naquele lugar, naquela família. E os seus irmãos também, a sua mãe também e tal. E que não é a mesma, por exemplo, não é a mesma mãe pra você, não é a mesma mãe pros seus irmãos. E a mesma coisa comigo, né? E com todos nós. Então, assim, aí a gente é tirado desse lugar que diz que a gente é alguma coisa. Um elo. Né? Que é esse lugar que diz, por exemplo, na minha família, eu tenho 34 anos de idade, gente. E sou muito feliz com a minha idade, né? Que é... Tá ótima, tá excelente. Nem ia falar que tinha essa idade, gente. Mas assim, quando eu era mais jovem, assim, tinha menos idade, as pessoas da minha família diziam assim, a Keila é brigona, a Keila é brava, a Keila... E eu correspondia desse lugar. Porque eu tentava me expressar pra minha família de um jeito... que eu tinha algo diferente do que eles achavam que era certo, que era legal, que era o melhor. E para eles soava como ruim, né? Então, a gente vai crescendo na nossa vida e você vai levando isso para as relações de uma maneira inconsciente. Então, você vai se relacionar no trabalho, em algum momento alguém vai falar, essa pessoa é problemática, trouxe problema, ou sei lá, pela maneira que você vai se colocar. Então, é na família que a gente aprende um pouco do que a gente interpreta da gente. E por mais que a gente tente se livrar disso, isso é muito forte. Né? A gente pode pensar isso a partir das estruturas sociais. Quando a gente vai falar, por exemplo, do racismo. O racismo é estrutural. Por mais que a gente se conscientize disso, em algum momento na nossa linguagem, na nossa maneira de tratar, no nosso imaginário, a gente tem as imagens de quem está onde. Né? A mesma coisa a família, né? Que é o micro social, assim. Então, sair disso não é simplesmente eu vou embora, eu vou morar sozinha, eu vou para outro país. A gente vem... com todas essas marcas, e aí com a possibilidade de fazer uma reinterpretação de quem a gente é. Nossa, total. Nossa, que chinelada! Nossa senhora, você tá falando e tá abrindo assim, uns pop-up na minha cabeça, porque eu fico assim, cara, é real, porque você tá falando de saída, tudo, de lugar de pertencimento, a gente fica brincando tentando achar aonde a gente pertence fora, e ainda mais, principalmente quando a gente não é, por exemplo, eu sinto que, por exemplo, hoje cidadão, eu pertenço aqui. Mas quando você não é ainda cidadão, tem o PR, você fica numa luta tentando pertencer a algum lugar ali, ficar. E eu vejo muita gente falando, mas você é cidadão, desencana. Não, gente, não é bem assim. Não é porque você é cidadão, você começa a criar outras questões. Por exemplo... Eu tô fazendo 40 anos e eu tô soltando muito vídeo cabeçudo agora, assim, pra galera, falando de fazer tanto meme e tal. E a galera tá falando, o que tá acontecendo com a senhora? É um pouco do que você tá vivendo, talvez, porque, né? Exatamente, porque assim, começa a me dar eu trabalho com Age Care e a gente fica assim, tá envelhecendo, né, Mona? Nossa, e quem vai cuidando? A senhora não tem filho, mas precisa ter filho pra cuidar? Mas por que tem que jogar esse BO nas costas do filho? Mas quem disse que o filho vai cuidar? Sabe assim? Começa assim, ó, tum, 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 tum. E você fica criando essas coisas exatamente de pertencimento. Exatamente. Você não pertence a literalmente a nada. Né? Você acha que pertence a tudo e não pertence a nada. Enquanto sociedade, é muito difícil a gente se livrar do que parece o caminho da vida. Né? Então, partindo da religião, por exemplo. Das religiões, de modo geral. Né? Tem algo certo, algo a ser evoluído, algo a ser melhorado, né? Aquela coisa na gente e tal. Estou dizendo isso enquanto uma ideia, né? Não que eu esteja de acordo. E aí, na nossa família, é a mesma coisa. Então, tem que se perpetuar alguém que vai devolver para mim o amor que eu, né? Gente, coitada. Que eu acho que eu dei. Coitada. O cuidado que eu acho que eu proporcionei. Né? Então, a gente vive um pouco nessa esfera, assim, de reproduzir aquilo que fizeram com a gente, né? Sem muita reflexão. E do que a gente estava dizendo antes, né? Então, somos seres ambivalentes, ou seja... somos afetados por afetos positivos e negativos. Então, a gente ama, mas a gente também odeia. A gente admira, mas a gente sente inveja. A gente, né, fica feliz, a gente sofre. E aí,
o ambiente familiar, ele é esse lugar composto de tudo isso. Então, você vai embora e aí tem hora que parece que você sente falta, que é difícil, mas eu tô melhor aqui. Aí até peneirar, né? O que ficou para trás, o que veio, né? Caraca. O que abriu espaço pra gente descobrir que a gente tem outras potencialidades, que a gente pode falar da gente de outro modo. Né? O Freud, ele fala isso, que antes da gente nascer, a gente já é falado por alguém. Quem escolheu o teu nome já falou, escolhi esse nome por exemplo. Por que escolheram o seu nome, você sabe? A minha mãe quis colocar nomes bíblicos, então todo mundo tem nome bíblico em casa. E todo mundo tem Augusto, que é outra coisa que ela E também por que do botou. Augusto? Ela falou que dava sorte. E botou Augusto em todo mundo. Então é João, César, Pedro e Antônio. Augusto. Todos Olha, Augusto. que mãe. Família dos Augustos. Mas é engraçado que todo mundo que vem aqui fora, todo mundo chama de Augusto ao invés de João, porque ninguém fala João, né? João é um nome muito difícil, né? Pra eles. Sim. É Jao. Sim. Entendeu? Nossa, Sim. péssimo. Um Jão ali em São Paulo já é mais Jão, Jão, né? A gente já vai mais para um Jão. Mas essa foi a história que me contaram. Então, por exemplo, já vem aí na sua história uma pré-concepção da tua mãe que o João vai ser sortudo. Exato. Que o Augusto, né, que todos vocês, independente do primeiro nome, vão ter sorte. E o que é sorte para ela? Não sei, né? Então, a partir do que foi a história dela, ela vai determinar o que é azar, o que é sorte, e ela delega isso para vocês através da palavra. E aí, eu tô dizendo isso porque quando eu falo assim, eu sou psicanalista, tá, o que significa isso, né? Que eu trabalho na perspectiva de que a gente tem o inconsciente. Então, que todas as partes que a gente vê do nosso corpo e a gente acessa da nossa racionalidade, ela não é única. Que tem uma parte na gente, que é o inconsciente, constituída a partir da linguagem. E a linguagem é constituída a partir da cultura. Então, se a gente pensar, Brasil, país desigual, um país em que tem muitos sofrimentos, né, por toda parte. Cada família vai dando conta de tentar resolver ou delegar para os seus filhos aquilo que entende como bom, como sorte. Né? Então, antes da gente nascer, alguém já tem uma ideia pré-concebida da gente. E quando a gente nasce, a gente vai se moldando um pouco a partir da fala desse outro que já sabe falar. E aí é difícil depois, né, descolar. Por exemplo, talvez essa ideia dos nomes bíblicos não caia hoje para você. Não. Da maneira que você vê o mundo. Eu já, sei lá, colocaria um nome de Chitara, eu coloquei uns nomes diferentes, Beatriz, sabe? Sei lá. Enzo não. Enzo não, você não curte? Não. Ai, sentiu um trauma. Vamos fazer um reiki? É zoeira da parte. Mas eu achei interessante. Isso é verdade, são gerações, né? Pode ver que os nomes compostos antes eram muito mais comuns, depois ficou agora nomes singulares, né? E muita gente que era chamada de nome composto mudou para ser um nome. São conceitos, né? Acho que cada geração vai mudando, né? E outros nomes antigamente que a gente chamava de... Por exemplo, minha avó chama Brígida. Era super comum na era dela, Brígida, Maria. Então, hoje não é só Maria, hoje é Maria com alguma coisa. Não dá pra ser mais só Maria. E você vê que a gente, enquanto sociedade, a gente vai avançando em alguns pontos. Desculpa. Imagina. A gente avança em alguns pontos, mas a gente retrocede também. E aí, quando a gente olha de um outro ângulo, a gente parece que está andando num ciclo, assim, né? Então, por exemplo, no momento em que a sociedade começou a falar um pouco mais sobre gênero, lançaram o chá revelação. Como assim? Comercializaram, né? E tudo em torno do gênero, né? Da genitália, enfim, da anatomia do nosso corpo, relacionado a uma cor que vai dizer o que é o quê. Então, assim, a gente avança e a gente retrocede enquanto sociedade nos nomes também. Né? Então, hoje em dia é cool, Maria. Né? Até pouco tempo atrás era, com todo respeito, mas a gente falava isso, né? É nome de véia. Mas era. Né? Não, total. Né? Velha, esses nomes. Ninguém queria ser chamado de velha. Aí a gente começa a fazer festa dos anos 2000, que eu amo, né? 20 anos atrás. Mas a gente tem essa necessidade, né? De quase que de voltar para algum lugar. Então, pensando nessa perspectiva do imigrante, às vezes fica tão difícil, além do cansaço, como você abriu aqui, né, esse tópico, do cansaço sobre o trabalho, estudar, né, tá ali conhecendo várias pessoas, que também demanda bastante. Nossa. Tem essa coisa de que a gente tem uma necessidade humana de ter para onde voltar. Sim. E esse para onde voltar, às vezes, pode ser um lugar de acolhimento e de amor, mas, às vezes, um lugar que produz sofrimento. Então, é muito difícil
distinguir o que tem a ver realmente com a experiência de imigrar e de estar fora e o que é que tem a ver com os nossos afetos ali, com a nossa família, de onde a gente veio, nossa origem, né? Nossa, puxado, hein? Ela deu outro triplex, porque assim, pra mim, que tô aqui há 8. Muito engraçado. Não, é verdade. Eu tô com vários triplexão aqui. Eu vou ter que fazer uma terapia depois. Eu vou sair daqui com uma posição fetal. Vou ficar embaixo da mesa desse podcast e vou ficar pensando na vida, entendeu? Mas assim, é muito louco isso que você falou e é bom, porque assim, esse tempo de pertencimento, de coisas, de imigrante, onde a gente tá, onde que a gente não tá, por que a gente tá aqui, por que a gente tá ali. Isso pode acontecer, inclusive, até no rental que a gente tá, que era um aluguel. Que, por exemplo, você gosta de, por exemplo, brasileirada, nada contra, vocês que moram em Bondi e pagam $900 para morar num apartamento ridículo, velho, caindo a pedaço, parabéns. Eu acho ridículo. Não, essa é real. Uma qualidade... Ai, Keila, eu entendo. Mas assim... Eu amo você, a sua autenticidade. Nem moro em Bondi, já morei, não foi bom pra mim. Não, mas na minha experiência não foi bom pra mim. Eu falei, eu amo porque você é muito autêntico. É gostoso de ouvir você falar. Não, mas sabe por que eu tô te falando isso? Porque assim, eu vejo uma galera dividindo quarto, pagando $700, $800, dividindo quarto, pra morar num lugar só pra morar num outing, pra achar que pertence a, tipo, uma cultura que nem é nossa. Tá, porque eles gostam da gente e tudo mais, mas não é nossa cultura, desculpa, Australians, mas não é. Então, assim, super pra bater um status, às vezes, pra falar, eu pertenço a isso, eu sou daqui, eu faço acontecer aqui. Porque, às vezes, você perde um monte de oportunidade de conhecer outros lugares, assim, sabe? No meio de um lugar, de um país, que você tá aqui pra explorar. E a gente gosta de falar, né? A Austrália é multicultural. E tem comunidades de outras... eu ia falar backgrounds, né? Isso. Em outras regiões. Então, né, tem um lugar que a gente fala, aqui tem mais, sei lá, libanês, aqui tem mais indianos, aqui tem mais, sei lá, de diversas nacionalidades. E às vezes a gente fica tão preso naquele lugar ali que circula australiano. E eu tenho um ponto, assim, pra acrescentar no que você falou, né? Que eles gostam da gente. Tu acha mesmo? Cara, eu acho que eles gostam do fato da gente ser super hardworking, a gente é muito friendly, a gente é muito incrível, desculpa, a gente é mesmo, um brasileiro é muito foda de bom, a gente é multitasking de tudo, a gente faz tudo, mas a gente tem uma coisa, a gente não tem o visto, né? A gente não vem com esse vistão, é verdade, o nosso país é um país de desenvolvimento, porque eu acho ridículo isso, né? Porque eles falam que antes third world country, agora a gente virou... a palavra, isso daí, mudaram para um país de desenvolvimento. Que eu acho um absurdo, porque a gente exporta muito, a gente cria muito, a gente tem muita gente boa. E eu acho que a gente é primeiro mundo, sim. Mas a gente tem uma desigualdade social que mata a gente muito. E exatamente por essa matança de desigualdade social que eu acho que o brasileiro não viu a potência que ele é. E eu acho que a gente está muito, assim, ficando muito quadrado naquilo, sabe? E é muito louco, e eu vou aproveitar isso para entrar num gancho que eu gosto e que eu venho estudando nos últimos anos, isso dentro da clínica principalmente, que é o tema da colonização, né? Sim. Então, assim, e é dito, né, por eles, né, de quem está de fora, são as grandes potências econômicas, de que nós somos os países em desenvolvimento, enquanto que eles foram lá, roubaram, acabaram com a gente, acabaram. Assim, não acabou porque a gente resiste até hoje, estamos inclusive aqui, né, existindo. Exato. Mas... é como se fosse uma coisa assim, vocês não foram suficientes, portanto, vocês recebem esse carimbo. Não que a gente tenha nada a ver com isso, né? Sim, sim. Isso é muito louco, assim, e produz em mim, pelo menos, uma necessidade de trazer isso para minha escuta clínica. Né? Então, por exemplo, quando uma pessoa fala de um sofrimento e ela mora fora do Brasil, a maioria das pessoas que eu atendo estão aqui na Austrália, a minha escuta, ela tá atenta sobre de onde essa pessoa veio, quem é a família dessa pessoa, o que tem a ver com o seu sintoma, né? Com os nossos sintomas, de como a gente... as nossas neuroses, né? Aquilo que a gente consegue lidar, aquilo que a gente repete sem perceber, as nossas dores, aquelas coisas que a gente faz. Mas aquilo que foi produzido de fora para nós também. Porque senão a gente fica num lugar em que a gente tem que ser responsável o tempo inteiro de tornar a nossa vida incrível e o risco de pensar na meritocracia também aqui fora. Até não, se você é brasileiro... Capitalismo babado, né? Aí você é brasileiro, você vai pra escola, sem estudar inglês, sem não sei o que, não ande com brasileiros, não sei o que, não sei o que lá. São várias regras que não condiz com a realidade de quem vai te estender a mão, quem vai te entregar, né, um negócio, um quarto, um emprego, uma conversa, na hora que um vai cheiro acontecer, de comida, né?
É o brasileiro que se ajuda. Desculpa, É. gente. Eu ainda vou um pouquinho mais deep nisso, porque quando eu vim, né, casado com um australiano antes, então a família sempre me deu a mão, me ajudou Que muito bom. também. Foi uma troca. Porque assim, ele estava numa situação, só fazendo né, quem me segue sabe, quem não está chegando agora, eu era casado, meu marido ficou doente, a gente cuidei do meu marido, então imagina, a gente estava no meio de 2 anos de relacionamento, daí de repente tudo mudou, ele pegou uma doença terminal, então teve a família toda, quem é esse cara? De onde ele vem? O que ele faz? Então era muito controle também, onde que ele está, quem está controlando as suas finanças e tal. E que eu entendo, né? Porque tem muita gente que passa a perna mesmo, aproveita essa situação e a gente vê abusos financeiros, né? Tanto que as pessoas têm uma louca ideia que, eu vou ter filho para cuidar de mim, mas sendo que quem abusa mais os pais são os filhos, né? Que quando eles ficam, né, começa a extorquir dinheiro, rapar super. A gente ouve umas histórias absurdas aqui da Previdência, né? Que tiram dinheiro de vó. Família, Loucura, né? família. Né? Uma Enfim, coisa. Por isso que é aquilo que eu te falei. Quando você a gente é uma família, eu já falo, pelo amor de Deus, não. Será? Não, né? vamos fazer outro tipo de coisa. Eu comecei como família, pode vir ainda. É mesmo? Não. Não, você tá enchendo o saco. É só um bordão. Que tem coisa sim. de marketing, né? Tem que ter um bordão, tem que ter uma lecada, tem que ter uma, Sim. sei lá, abrir o espacate, tem que ter um gancho, fórmula chata do caralho, tem que ter uma fórmula pra tudo. Tem um borre disso, mas enfim. Porque é um sentido positivo, que é um lugar em que você senta numa mesa, né, consegue olhar no olho da pessoa, você compartilha vários momentos de intimidade. Mas eu trago um ponto assim de problematizar mesmo essa questão de que a família para você não é a mesma coisa que é para mim, não é a mesma coisa para as outras pessoas. Então, quando a gente pensa de uma maneira geral, é porque o imigrante sofre porque ele sente falta da família, porque que imigrante? Que família, né? Então, depende. Porque a né? família, eu aprendo também que a família você cria também. Então, por exemplo, escolhe, eu tenho muita família em Perth, então essa família australiana, a gente conversa até hoje. A gente, quando eu vou para Perth, eu os vejo. Eles têm a gente tem uma realidade bem diferente de muita gente. Só que tem uma limitação. Eu não sou família de sangue. Então, assim, eu sei que se eu tiver uma dor de barriga, eles até me ajudam, mas será que vai ajudar da mesma forma que a minha família de sangue vai? Então, assim, é isso que eu percebo que tem um... Sabe aquela coisa da estante? Você entende bastante disso. Quem são as pessoas próximas? Aonde que está cada pessoa na estante? Então, eu estou numa estante ali. Eu sou uma pessoa querida, cuidei do irmão, fiquei até o final do irmão deles, eu estava ali, eu estava em todos os appointments, eu estava no médico, eu estava cuidando, eu estava alimentando, eu estava fazendo dieta diferente, a gente ficou vegano, eu fiquei louca, do né? tratamento dele, você participou assim. Participei assim. Cara, e vou falar, o povo xoxa a dieta vegana, mas a dieta vegana para câncer é sensacional. Você estabiliza o câncer. Então, tipo, se você tiver uma resposta boa de tratamento, a gente sentiu que o câncer dele em 4 meses, 5 meses, segurou por causa da dieta. E a gente conheceu uma pessoa em Perth que se curou de glioblastoma, que é o câncer que ele infelizmente veio a falecer, com dieta. Ele teve a operação. Eu acredito, total. E fez a dieta, ficou super restritivo, e aí os médicos fizeram MRI e não encontraram nada. Falou, o que aconteceu? O que você fez? Ele falou, dieta. Aí ficou meio... Aí saiu nos jornais, tudo, mas depois abafaram. Porque é lógico, tem uma indústria, tem uma né, indústria gente? gigantesca, né? Porque não é sobre... Eu falei, eu acredito, né? Porque eu acredito tudo no que você está dizendo, mas é ciência, né? Exato. E essa negação disso associada também ao capitalismo, né? Tudo, Total. né? Tudo rola, né? Que droga. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que a gente faz para adaptar? Que a gente fala muito de Setembro Amarelo, fala muito de várias coisas e tal, mas como é que a gente faz para adaptar esta campanha ou até uma outra campanha que tenha de saúde mental para a nossa realidade? Porque assim, are you okay? Como a gente estava falando, are you okay para mim? E aí a pessoa fala, não tô ok, eu saio correndo. Como que eu posso... digamos, trabalhar isso de uma forma que as pessoas possam, ok, não estou bem, mas como é que eu faço? Ele já falou que não está bem, eu aciono alguém, eu não aciono alguém, como é que eu faço isso? Pensando que a campanha, ela é um produto que ela tem um tempo para começar e acabar, ela tenta falar assim, a gente sabe que existe, tá? O tema suicídio. É meio que isso, né? Por quê? Porque infelizmente, o período do ano com maior índice, né,
de suicídios é em setembro. Que loucura, né? É um retorno. Aí, falando de novo da psicanálise, que o sintoma, né? Que falando sintoma, é como a gente funciona, né? Então, aquilo que a gente tenta tratar volta pra gente como tá funcionando, o efeito tá funcionando, ou o contrário. Então, se o índice é maior, a gente tem já uma estatística. É o contrário. Por quê? Porque cria-se uma expectativa de que quando vai chegar setembro, vai acontecer alguma coisa, vai ter uma ajuda, vai ter não sei o quê, não sei o que lá. Só que a campanha, ela é montada. Ela é um produto, infelizmente. Né? Então, ela é montada de um certo modo. Não alcança as pessoas, por quê? Porque impõe. Você pode fazer isso, você não está sozinho, você... qualquer coisa desse tipo de frase que a gente escuta. Mas não escuta. Então, quem sofre necessita de escuta. E a gente só consegue individualizar, ou seja, localizar a dor daquela pessoa, o que tem sido insuportável para ela, se ela tiver condições de falar. E para ela ter condições de falar, ela precisa ter alguém que escute. E aí, vamos pensar, então o Setembro Amarelo tinha que ter mais políticas públicas de saúde, de escuta, grupos, né, coletivos de encontros. Não sei, talvez sim. Porque essas coisas, elas existem em países que têm uma medicina preventiva, igual o Brasil. A Austrália é um país de primeiro mundo, mas ela não tem. Então, por isso que você fala, né, do Sistema Único de Saúde do SUS, ele é interligado. Então, a gente tem muito mais chance de ter acesso, nesse sentido. Claro, gente, o SUS, infelizmente, não dá conta da demanda que a gente tem. A gente é muita mas gente, a estrutura é incrível. Não, a estrutura é sensacional. E que a gente não tem aqui. Não né? tem. Gente, esqueçam. O que a gente tem aqui é a tentativa de resolver o problema quando ele já existe. Né? A drogadição, a medicalização. Então, eu acho que precisaria, né, assim, tanto aqui ou qualquer outro lugar, de pensar, né, o sofrimento enquanto uma necessidade necessidade básica. Sim. Igual quando a gente pensa em educação, né, etc e tal. Porque, às vezes, a pessoa está num nível de sofrimento que ela não consegue ir até algum lugar. Mas aí gera uma campanha. Beleza, legal. Parece que aquilo ali vai alcançar. Mas não alcança porque não tem uma estrutura. Porque o sofrimento da pessoa A não vai ser o sofrimento da pessoa B. O que chega na pessoa C não é a mesma coisa que vai chegar na pessoa D. E por aí vai. Né? Então, eu acho que o que poderia ter efeitos diferentes é que fosse uma coisa constante, visada ao sofrimento. E não quando ele já gerou um sintoma, que é o nível do insuportável. Né? Nossa, total. Você sabe que eu sinto, às vezes, eu tô aqui há 8 anos, né? Então eu vejo desde 8 anos muita coisa do Are You Okay, né? E as pessoas entregavam o chaveirinho, entregava coisa, como a gente falou da comercialização. Mas eu sinto que é bonito falar que é Are You Okay, sabe? Assim, chega a ser bonito o Setembro Amarelo. Porque você que coloca uma empresa e tem um Setembro Amarelo, fica uma empresa cool. Ai, minha parte, né? Ai, que orgânica, ai, que da hora. Ai, ela virando, chega na cidade, ai, que tudo, ai, que orgânica, ai, que Setembro Amarelo, ai, ok. Então, eu acho que tem muito esse rolê dessa coisa de... É legal ser Setembro Amarelo. Mas eu não sei se tem uma prática. Tipo, por exemplo, eu não vejo... Por exemplo, os meus gerentes na Endcare, que eu trabalho, perguntando, gente, como é que tá a saúde mental de vocês? Eu vejo na hotelaria. Olha que loucura. Eles perguntam Mesmo em direto. Setembro? Mesmo em setembro? Mesmo em setembro, tá. sabe? Assim, você tem lá um dia da comemoração mensal do funcionário, você tem não sei o quê, mas não tem chega aí, tá tudo bem, tô vendo que você tá dobrando direto, tá... Mano, o que tá acontecendo? Você tá precisando tanto de grana, assim? Os meus gerentes de hotelaria, eles perguntam pra mim. Fala, cara, eu vejo que você dobra, eu sei que você trabalha muito, mas... Cara, pelo amor de Deus, se precisar de alguma coisa, você chega aqui, porque eu sei que isso tem um burnout, eu sei que tem... Olha que legal. Alguma coisa. Então, assim, você vê que tem uma humanização de um aspecto que nem... Digamos que seria um pouco mais frio. E do que na área da saúde, que deveria ser um pouquinho mais acolhedor... Eu sinto que é muito vai. E eu percebo até das enfermeiras que eu trabalho, que elas estão, assim, super sobrecarregadas. Que não tá, tipo...
já não tem muita cor, sabe? Assim, a paleta tá bem cinza mesmo. Você olha pra ela e você fala, Mona, não quero ser enfermeira, não. Se for enfermeira, você é enfermeira do Botox, não quero. Entendeu? Eu quero fazer a buchectomia no povo, quero fazer uma papada, entendeu? Não quero. Eu não quero aplicar enzima, não quero. Falei, cara, porque não dá. Como que você olha e você fala assim, ai, que legal você é enfermeira? Não tem como, porque você olha a cara das pessoas e você vê, meu... Não, melhor não, né? Melhor que senão você mais um da estatística, né? Que tá olhando a paleta cinza. Mas é muito louco isso. Pelo menos eu acho, tá, Eu gente? eu também trabalho na área prima da A gente é bem área dele, nessa, né? aliás. Que é a área de support worker aqui na Austrália. E eu percebo isso também, assim, o excesso de trabalho, que aí a gente volta no ponto que você falou, né? Que é um traço nosso enquanto brasileiros, né? De que a gente trabalha muito. Então, o empregador, ele visa assim, o brasileiro é bom para trabalhar. Mas essa parte do cuidado, da responsabilidade, porque não é um cuidado bonitinho, igual a gente tá falando aqui. É uma responsabilidade deles também, né? Então, isso fica num lugar mais, assim, de secundário, né? Então, eu vejo isso também nos meus colegas, vejo isso nos lugares que eu trabalhei. Eu acho que faz parte de como eles extraem, né, a nossa mão de obra. Então, se não existem políticas... Vou falar uma coisa bem simples, assim. Políticas saudáveis, vamos dizer assim, né? Porque se... vocês são bem-vindos, não sei o que lá. Mas tem isso, tem que trabalhar não sei quantas horas, tem que fazer não sei o quê, mas a escola é tanto, mas você não pode isso, não pode aquilo, tem que pagar a saúde, por exemplo. A gente tem o convênio aqui, né? O seguro-saúde que a gente tem. Ele não paga psicologia, não cobre. Estão querendo né? incluir agora, parece, no Bupa, né? Então, tem um negócio assim, acho que já no Bupa mesmo, de 10 sessões, por exemplo. Isso. Medicare também, gente, por sinal. Então, mas ainda assim tem uma condição, entendeu? Uma condição sobre a sua condição de já ser imigrante, entendeu? E aí tem que ser a pessoa que está atrelada ali àquela instituição também. Então, assim, vai distanciando, né? A burocracia, no final das contas, Você ela fala, distancia. eu vou ter que ir lá no GP, pegar uma coisinha. Exato. Uma coisinha. Engraçado, pra pegar mão de ar online, todo mundo tá pegando, né? Enfim. Você viu? Eu fiquei sabendo. Eu já mudei o tópico, né? Menina, babado, né? Você viu? Mas que tem a ver com isso. Mas é loucura. Porque enquanto a nossa imagem sendo um produto também, né? Infelizmente, tem que ser magro. Tem que estar não sei o quê. Tem que estar no shape. Tem que, né? Todas essas coisas. Sim. Então... a indústria ela vai correndo atrás, colocando um nome diferente. Aí a nova trend. É a mesma coisa. É uma merda. O Ozempic é a mesma coisa. Gente, é tudo uma bosta. Tem que fazer dieta mesmo, gente. Dieta, musculação, o resto da vida. Pra ser um idoso funcional, pra poder agachar direito. É verdade. Eu também acho. Eu também acho. Gente, a maioria das pessoas que eu cuido, elas não malham. Não fizeram nada na vida, só trabalharam, chegaram em casa, tomaram café e dormiram. E aí, o que aconteceu? Agora as bichas não conseguem agachar. E tipo, é isso. Você vai agachar, você vê o joelho da pessoa já... Eu falei, meu Deus, vai desmoronar esse joelho aqui. Então, assim, mas a gente tem que cuidar da saúde mesmo. Eu fiz agora, vou fazer 40 anos, até acabar esse episódio, já fiz. Mas assim... Eu tô fazendo 40 e eu me revirei inteiro agora. Eu acabei vou fazer uma colonoscopia agora, bem chique, né? Assim, eu tô me sentindo muito analisado, verificado, vai carimbado por várias coisas. Então, assim, eu acho que tem que fazer, gente, tem que fazer. Eu tô pra fazer um raio-x também, o MRI, né, da cabeça. Gente, quem cuida da cabeça? Quem vê lá? Bota lá a cabeça da gata lá pra ver o que tem. Ninguém vê. Então, tipo, porque muitas das coisas, às vezes, só acha doença quem procura. Não, gente. Quem se cuida, acha um sintoma, vai atrás e descobre. Entendeu? Minha mãe tava tomando um monte de remédio. Ele descobriu, um dos médicos que ela foi, que descobriu que era falta de vitamina D. Ela tomou vitamina D, ela diminuiu um monte de remédio. Quer dizer, uma coisa besta que envolve a outra, que puxa a outra, que estava dando uma depressão nela, uma anemia, era uma vitamina. E que vem do sol. Cara, meu Deus! Que parece coisa banal, né? Tomar um sol, né? Não parece? Não é uma loucura? Por exemplo, uma outra coisa aqui, pessoal. Eu organizo minha agenda de atendimento, né? 2 dias da semana eu atendo fora e os outros dias eu atendo de casa. Eu boto meu horário de almoço... deixa eu ver que dia que vai estar sol. Eu pego minha marmita e esquento, que agora já não pode mais usar o container. Mas até então eu tava usando, né? Eu pego lá a marmita e sento no sol e vou comer. Por quê? Parece que não...
Ah, não, como é que você vai fazer isso? Mas é importante beber água, comer, falar, estar rodeado de pessoas que são importantes pra gente. Tudo isso é muito importante, porque esse é o básico que a gente pode fazer pela gente, né? Então, tem o que cabe às políticas públicas, mas também tem o que cabe a nós enquanto adultos, né? Então, também não vamos tirar da nossa conta completamente. Total. Né? Eu acho que a gente dá muito poder para as pessoas opinarem e mudarem a nossa vida em diversos sintomas, diversas coisas da vida. Eu vou um pouco mais a fundo agora. A gente está procurando aprovação da onde não precisa aprovação. A aprovação tem que ser nossa. Então, assim, se você acha que tá com algum problema, vai lá atrás. Bi, não vai perguntar pro amigo que... Ai, Bi, que loucura. Não vai fazer isso. Ai, pra quê terapia? Ai, que louca. Vem aqui, vamos conversar. Sabe? O número de... Isso é um dos tópicos que vai vir agora pro Pode Bi. Mas o número de pessoas que estão fazendo terapia no ChatGPT tá aumentando uma loucura. Também é devido ao financeiro, né? Que tem muita gente que não tem dinheiro realmente para ou paga à vista ou paga terapia. Ou paga, sabe? Aí não, aí você, puta, daí vai me detectar que eu tô ruim, aí eu não quero. E às vezes não é, gente. Assim, a terapia, eu faço terapia já há mais de 4 anos e a terapia é uma coisa contínua. Tipo, você nunca tem alta, amor. Você nunca tá 100%. Você sempre vai estar... Você vai estar sempre ali com alguma coisa. Que nem ontem na minha terapia eu tava super chato com a minha terapeuta, reclamando de um monte de coisa. Falando de mim, falando que eu não estava feliz com muita coisa, porque eu achava que deveria. Ela olhou pra minha cara no final e ela falou, tudo bem, você é humano, é isso aí. Amanhã você dorme, na próxima sessão a gente conversar um pouco, você vai ver que vai estar um pouco mais calmo. Se piorar, você fala, puta, piorou, tô mais louca. E é isso, eu acho que a gente tem muito tabu de falar aqui de saúde mental, que não tá bem, de reconhecer quais são os sintomas, achar que é o básico mesmo, tem que acordar, tomar banho, comer e vai deitar, é isso. Eu acho que também, tipo, a gente, por exemplo, tem a coisa do Setembro Amarelo, suicídio e tal, mas, gente, os sintomas do suicídio, para chegar no suicídio, ninguém chega assim, acordei e fala, é hoje, vou acordar e vou me matar. Não, não é. É um negócio que vai subindo escada para escada, vai começando com um desgosto, às vezes pode ser um término, pode ser as coisas de planejamento que estavam planejando para si não estão dando certo, ou achou que era para acontecer das mesmas coisas não estão acontecendo. Eu mesmo vindo aqui para Sydney, é uma grande mudança para quem fez 38 anos e estava tudo estabilizado e mudou para uma cidade totalmente diferente. Quando eu mudei, eu achei que eu não ia me abalar com saúde mental. Eu falei que as coisas vão acontecer, está tudo planejado, Vênus e Virgem, Marte em Virgem. Como que não vai estar planejado? Como que vai mudar meu plano, gata? Tá louca? Mudou. Eu acordei e não tava linda. Eu caí numa casa com 10 pessoas, morei no Jambalaya. Beijo, Jamba. Um beijo pra vocês, Jambalaya. 10 quartos. Eu tava lá no meu quarto. Culturas diferentes, pensamentos diferentes, brasileiros, mas assim... Todo mundo numa história diferente. Demorou para sair dali. E não foi o que eu planejei. Queria ter começado o Podbi já em janeiro, não deu. Teve que começar o Podbi só em maio. Fiquei louca, sabe? Tipo, e aí você começa a ver a vida e você fala assim, se eu não tivesse me tratado terapeuticamente, conversando ali, eu teria surtado. Porque, assim, é uma frustração. Você planejou... porque você achou, porque achou, e no fim não aconteceu. Aconteceu, mas aconteceu num tempo diferente, sabe? A vida real ela é totalmente diferente do que o que a gente idealiza sobre ela, né? E para alguns, se dar conta disso, pode ser um alívio, para outros pode ser desesperador, né? E então, aproveitando que você está dizendo isso, pela perspectiva... Da nossa constituição subjetiva, né? De quem a gente se torna enquanto pessoas. A falta de sentido, ele é um indício, né? De que realmente alguma coisa está grave, alguma coisa não é só sobre um dia ruim, não é só sobre ser humano e atravessar também fases difíceis, né? Recomeçar, etc e tal. Então, a falta de sentido, e eu quero, né, deixar isso aqui para quem estiver escutando a gente. Então, por exemplo, tava ali vivendo a vida, de repente isso aqui não faz mais sentido para mim, o relacionamento não faz mais sentido, é o trabalho, se estabelece um vazio, né? Então, isso tem a ver com algo um pouco mais profundo, difícil de nomear. E aí, quando a gente não consegue nomear, como é que a gente vai falar? Então, aí cai naquilo que eu disse antes, né? É importante ter escuta, mas se a gente está numa condição tão difícil que a gente também não consegue nomear, dizer, falar... quem está em volta e percebe as mudanças
pode sim, né? Se quiser, não é também responsabilidade de ninguém, não quero deixar isso como uma responsabilidade. Mas no sentido assim, né? Que a gente troca com o outro, que a gente se importa com o outro. Então, se você está preocupado com alguém que está perto de você, ou que está num contexto parecido com o seu, enfim. E você percebe esse tipo de coisa que persiste, né? Que continua, a pessoa fala menos, a pessoa vai se fechando. O vazio, vai desistindo das coisas que gosta. E principalmente a falta de sentido nas coisas é um alerta importante. Total, eu também acho, assim, quando essa pessoa tá meio... É exatamente isso, né? A palheta de cor fica cinza. Assim. Aí começa aquela coisa assim, a pessoa era super, gente, feliz, sabe? De repente a pessoa tá... Sabe? Que nem a minha planta que tomou muito sol aqui no coisa. Eu tô fiquei, nossa, Mona, a senhora, né? Meu Deus! Se passou, se passou. Meu Sage ali, nossa, ele tá tipo SOS, sabe? Eu vou ter que fazer a terapia nele ali, né? Babado. Deixa eu te falar uma coisa, o que é essa síndrome de Ulisses, hein? E sinais disso? Porque, pelo que eu dei uma olhada, assim, né, em todo, digamos, é uma síndrome da galera que mora aqui fora, que tá sobrecarregada de muita coisa sobre morar fora. É isso, mais ou menos? Isso. Me corrige tudo, tá? Faz aí a sua versão. Tá. Só queria entender. Isso que você fez é maravilhoso. Por quê? É importante que as pessoas que não sejam da área da saúde consigam ler sobre isso e compreender minimamente o que seja. Né? Então, imagina se você lesse isso, se você não entendesse nada. Aí fala, quem é Ulisses? Fala, então, exato. Esse nome de velho. Pra que serve? Essa maricona! Pra que serve, né? Então, assim, basicamente, bom, vamos situar de novo. Vamos lá. Né? A medicina, enquanto o saber universal até aqui, né, estabelece, então, que a gente precisa investigar os sintomas, colocar eles numa lista e dar um nome para isso. Isso pode ser positivo em casos em que as pessoas fazem disso um processo de investigação. Investigação de si, investigação do próprio sintoma. Qual que é a problematização em torno disso quando a gente tem as redes sociais e pessoas que não estudaram, que não se aprofundaram nos tópicos, né, de diagnóstico e falam sobre isso? De que isso pode acontecer com pessoas em qualquer contexto, comigo, com você, mas principalmente imigrantes, por exemplo. A gente tá com um senso de pertencimento abalado. Total. Então, a gente encontrar um nome, um diagnóstico de alguma coisa que vai fazer você se identificar comigo, eu me identificar com você, incrível. Maravilha. Então, por isso que muitas pessoas, às vezes, compram um diagnóstico ou se autodiagnosticam a partir disso. Nossa, eu tenho isso, fulano tem também, vai dando um certo alívio naquela angústia, naquela coisa que... Você é outra polêmica, você quer que eu jogue aqui Fala. na hora? Todo mundo tem TDAH agora. Ai, cagar, gente. Cagar. Todo mundo tem. É a mesma lógica. É a mesma lógica. Ai, alecrim. Todo. Não, é maravilhoso você falar isso, porque é um tema também que eu falo bastante nas redes sociais e porque aparece muito na clínica. É um mal-estar da nossa sociedade mesmo, né? Assim, atual. E que... Então, vamos lá. Aí, pegando o gancho do que eu disse antes, né? Se eu não consigo nomear algumas coisas, seja até porque na sua família ou na sua história, o que você falava não era escutado. Ou o que você falava não era respeitado. Né? Então, o que a gente aprende? Que falar não importa. Exato. Né? E mesmo que sem perceber, a gente vai vivendo a vida no automático e aí a coisa vai se manifestar. Seja no sintoma relacional, como a gente vai se relacionar com as pessoas, aí não consegue se enlaçar com o outro, ou se não tem muitos problemas, ou se não até deseja estar numa relação com alguém, mas não consegue dar conta daquilo. Ou no próprio corpo, enquanto sintoma físico, né? Eu tô com coceira, não sei do que. O cabelo caiu. Arrancou o cabelo. O sintoma, ele vai se manifestar. O sintoma, enquanto um sofrimento, ele vai se manifestar de alguma forma enquanto a gente estiver aqui, né? Vivos, né? Então, quando a gente não consegue fazer isso de maneira subjetiva, né? A gente vai fazer coletivamente. Então tem esse TDAH aqui. Vamos pegar o TDAH, porque eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso. Claro que a gente tem. O tempo inteiro o nosso celular manda notificação. O tempo inteiro tem alguém mandando mensagem. Antes, pra gente ver alguém, a gente tinha que pegar um ônibus na casa da pessoa. Exato. Aí você olhava pra cara de um cobrador, né, do ônibus.
você saía da sua posição, do lugar que você conhece, dos seus pensamentos, e você fazia um caminho para pensar outras coisas, ver pessoas diferentes, fazer coisas assim. Hoje a gente pega um Uber, aí a gente... Não estou dizendo que isso é um problema, mas tem efeitos, né? A gente pega um Uber, tudo é mais rápido, a gente... thank you, vai embora, aí desce ali e tal... E aí, e nisso, o celular ali tocando, e é podcast junto com o Instagram, e junto com o Facebook, e junto com... Como é que é o outro? Famosinho? O TikTok. O TikTok, Eu não que tenho. tem o TikTok que tem um algoritmo do capiroto, que eu falo pra você, você vai ali pra fazer um negócio, você fica 20 minutos naquela plataforma, aquilo tem um ritual, tem alguma coisa ali naquele negócio. Da China fez... Eu tenho medo, sabia? Assim, medo, né? Eu nem medo tenho. de uma demência cedo. Exato, mas exatamente isso. Eu tava outro Né? dia A tentando gente falar perde uma nossos palavra, eu não recursos. conseguia. Eu falei, parou, você tá louca? Pode falar, parou. É. Então agora eu tenho um dos caras que ele é coach de exercício e também estudou um pouco da nutrição e ele criou um e-book sobre a dieta do sono. Que legal. Porque ele falou, cara, depois das 9 da noite, não pega essa porra de celular, só pega pra coisas muito necessárias. Então eu tô começando a me privar a não... Então, eu preciso fazer um post. Gata, faz o post 6 da tarde, planeja o post, tem essa ferramenta justamente pra isso, usa a ferramenta. Não ficar ali. Eu só fico no celular depois das 9 da noite, se for pra fazer um reiki, botar uma musiquinha de fundo, ou ver um filme, que tá sendo bem difícil de ficar concentrado, porque não é um roteiro... pula, nenhum roteiro é legal e a gente não fica, porque agora a fórmula do roteiro tem que segurar você em 3 segundos, você tem que fazer um vídeo em 7 segundos, senão não engaja. Gente, o que a gente está acontecendo como sociedade? Acho que a gente nunca teve tão ansioso, tão louco, tão perturbado Acelerado. E se cobrado toda hora de coisas assim. Então, assim, vai vir uma demência, vai vir um Parkinson, vai vir um Alzheimer cedo, gente. Essa galera... Eu tenho uma senhora na Edcare, eu contando a fofoca. Eu tenho uma senhora na Edcare, ela tem 70 anos, gata. Ela tá com demência. 70 anos é muito cedo. Para uma sociedade que tá se cuidando, tomando vitamina, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo, sabe? Eu acho que Não migrou, né? Tipo, Mas 70 anos é aqui, gata. Tipo, daqui 30 anos é a senhora. Que tá... 70 anos e eu também. Que eu já tô com 40. Então 70 anos sou eu daqui 30 anos. Então eu falei, gente, quem vai cuidar da gata? Quem vai cuidar da gata? Ela tem que ficar esperta nisso. E dei essa volta um pouco assim para ampliar um pouco, mas respondendo diretamente a sua pergunta, tem a parte positiva da gente pensar o diagnóstico enquanto um processo de investigação, se aquilo, e aí isso envolve uma equipe multidisciplinar, tempo, exames, resultados e um tratamento específico que funcione para aquela pessoa no contexto geográfico que ela está. Exato. Ou seja, o país, né? País, né? oi. Condição social, financeira. Então, tem várias coisas em torno disso quando a gente pensa em diagnóstico. Agora, o outro lado da moeda é esse que eu estava dizendo, né? A gente quer coletivamente pertencer, né? Se identificar. Então, a gente vai se identificando por coisas que, às vezes, não é necessariamente... as mesmas não são necessariamente as mesmas causas. Exato. Então, eu dizer que eu tenho ansiedade, não necessariamente é a mesma coisa que você. Né? E aí, na psicanálise, a gente vai entender que a ansiedade ela é um sintoma de uma outra coisa. Que a angústia, ela está dizendo sobre algo que você ainda não conseguiu compreender. Não é que angustiado é uma coisa que eu vou ficar angustiada, você também, um bloco, sabe assim? Eu tô agora tá com você. A angústia agora tá com Toma você. Aí. Chuta. Não, né? É como a gente vai vivendo a vida, que a vida é muito boa, mas ela também é muito difícil. Não, né? É pau atrás de pau. Ai, que delícia. Mas é pau atrás de pau. Mas é babado. Então... eu acho que é isso, assim, eu vejo que as pessoas na clínica, elas também se questionam sobre TDAH e sobre essa síndrome, porque elas encontram ali as palavras que dão conta de coisas que elas não estão conseguindo dizer. Sim. Mas não necessariamente que, sei lá, as pessoas que moram fora, elas vão ter este diagnóstico, porque este movimento causa isso. Eu não acredito nisso e a minha crença vem a partir disso, desse saber... científico, né? Da medicina, da psicologia, o lugar da psiquiatria, o lugar da psicanálise. E todas essas coisas estão dentro da saúde mental. Total. E o que você acha? Você agora bem
Nossa, agora eu vou jogar um truco aqui. O que você acha que a galera que tá vendo a gente lá no Brasil ou qualquer outro do nosso país de origem acha que a nossa vida aqui fora é tão ganha? Sendo uma psicanalista. Porque tá fora. Vocês estão vendo, né? Fiz até uma voz aveludada. Quando eu falo psicanalista, eu falei, já vou lançar um negócio. Jogar uma bomba e sai voando, né? É porque... Vamos lá, de novo, problematizar a coisa da ambivalência. A gente tem sentimentos positivos e negativos. Então, assim como a pessoa olha e fala, olha, fulano, fui lá e fiz, Olha tá ela, que linda, né? olha que vegana. Olha Isso. Ao mesmo tempo, olha e fala, olha lá, fulano. Também tá na Austrália. Também Tem como fazer não sei o que lá. Aí tá na praia. Aí tá não sei aonde. Não sei o que lá. Né? Então, assim, a gente olha pro outro a partir do que a gente gostaria de ser, né? E a partir do que a gente não gostaria de ser também. Né? Então, eu acho que o que as pessoas pensam de lá tem a ver com essas projeções e também tem a ver com uma coisa mais concreta mesmo, que é a desigualdade social. Sim. Né? Então, atravessar o oceano significa também, simbolicamente, atravessar o lugar de acesso que a gente está. Sim. Né? Eu venho do Jardim Ângela. Eu trabalhei lá no Moema, lá do lado. Para quem não sabe, vizinha do Mano Brown, Capão Redondo. Então, assim, periferia de São Paulo. Então, quando eu fui atravessando os lugares, por exemplo, fui para a universidade, eu percebia que eu não sabia falar daquele jeito. Aí eu fui começar a trabalhar numa multinacional. Eu sabia que eu não tinha roupa para estar naquele lugar. Aí eu vim para a Austrália. Eu percebi que eu não tinha o background de vida para fazer amizade com as pessoas que eu encontrava aqui. Porque não tinha identificação. Né? Então, esse atravessamento simbólico, né, de estar aqui, acessar outras coisas e ter a possibilidade de ir se tornando várias versões, vai afastando a gente também, vai criando um abismo. Até das pessoas que a gente ama, infelizmente. Sim, e é verdade isso, porque a gente, por exemplo, eu vou jogar outra bomba, tá? Eu tô aqui só pra jogar. Eu sou seguro. E aí eu jogo. É isso que eu falei, é sempre bom vir chamar alguém que estudou pra isso, porque eu jogo e eu fico assim, e aí? Né? E aí, Mona, você vai quicar? Você vai dar uma lecada? O que você vai fazer? Mas assim, eu costumo falar que a família não sabe o que a gente passa aqui, e isso é real. Na hora da ligação, quando a gente termina, a gente fala, bom, o problema é meu, eu tenho que me virar. O visto venceu, quem que vai se pagar? Se você não tiver uma família realmente muito estruturada, que tem grana, que hoje, vamos ser sinceros, eu ouvia isso há 8 anos, é muito mais, mas hoje é assim, é 1 em 1 milhão. Que a maioria da família ainda a gente tem que mandar dinheiro para ajudar, porque... Por gratidão, por honra, por culpa, por também, eu quero ajudar porque eu quero ajudar, eu também passei por isso, babado. Né? Você vê que sempre tem a coisa, o positivo e o negativo, né? Babado. Mas assim, eu percebo que assim, que a família fica também muito indefesa nesse ponto. Quando a gente tem uma relação boa e quer ajudar, alguém tá passando por isso, a primeira coisa que eles falam é assim, volta. Mas você não pertence mais àquele lugar. E aí você fica assim, cara, eu não tô mais ali, eu quero ficar aqui, é um sonho, eu tô desabafando. Não tem um contexto assim de chegar e falar assim, qual é a diferença do desabafo pro quero voltar, estou precisando de ajuda. Você acha que, no caso, a família, nesse ponto, o que eles podem fazer para ajudar a pessoa que tá... Que é uma grande mudança, é um grande recomeço, né? É um luto também, né? A gente falando do luto aí. Então, assim, como é que essa pessoa faz para, sabe assim, uma familiar que tem uma condição legal de conversa, de relação, uma relação legal, não tô falando de dinheiro, relação legal de conversa, uma relação saudável com essa pessoa que tá aqui, imigrante, que quer, tipo, eu quero dar certo, mas eu percebo que eu tô dando struggle, né? Tô suando. Eu acho que a emancipação, para cada um, ela acontece em um período da vida. Para alguns, acontece quando faz o intercâmbio. Só é possível se tornar independente daquela família ou daquele contexto quando vai para fora geograficamente, né? Então, o que eu vou dizer, acho que cabe não só para quem vai morar fora, mas para qualquer pessoa, né? Assim, em termos de relação com a família, né? Que é o que você está propondo. Acho que a família é um lugar que a gente não escolhe inicialmente. Então, a gente está ali, vai fazendo as nossas próprias escolhas. E se a família... vamos colocar aqui a mãe e o pai, né? Na conta. Se os pais
querem que essa pessoa seja um adulto autônomo, ela tem que fazer as coisas sozinha. Precisa apoiar? Sim. Oferecer uma escuta? Sim. Se for uma coisa burocrática, documento, dinheiro, e tiver condições disso, também acho que é legal. Mas eu acho que, de modo geral, a gente só se constitui autônomo quando quem colocou a gente no mundo ainda, né, com a necessidade da dependência, consegue olhar pra gente e falar assim, não, você pode ir, vai, continua, persiste. Eu acho que é o apoio. É apoio. Eu Uma acho. conversa e tal. É. Porque no final eu percebo hoje, né? Que loucura, né? Eu tinha uma... Nossa, eu conto muito da minha vida, né? Aqui... Só para acrescentar, eu acho que esse apoio ele pode vir em tom de pergunta, mais do que uma solução. A gente tende, né, a escutar o Mas outro. é isso que você quer mesmo, sabe? Porque às vezes você fala, não é, eu só quero uma palavra, né? Em tom de pergunta, diz assim, você quer falar ou você quer que eu ajude você a pensar em uma saída? Eu quero só te contar isso. Show, né? E vamos lá. Exato, vai Agora, viver. uma saída, beleza. No contexto que você tá, quais seriam as suas opções? Né? Eu acho que quando a gente coloca em tom de pergunta, a gente se coloca pro outro porque ele precisa. E não dá um tom, né, de uma solução a partir da nossa experiência. Porque quem está no Brasil não sabe, ou a pessoa que não viveu um processo como esse, não sabe o que é fazer isso. Assim como, sei lá, uma pessoa que não tem filho, não consegue dizer para uma mãe o que ela tem que fazer para aquele filho. Não. Né? Tem a ver com a experiência de quem está vivendo. Então, só para acrescentar, eu acho que o apoio ele pode vir em tom de pergunta. Você quer só falar? Ou você gostaria que eu, né, te ajudasse a encontrar uma saída? Exato. Acho que... porque... objetivamente, acho que... porque eu percebo, assim, na minha família, todo mundo se ama, todo mundo se adora, tal, e tudo bom. mais. Todo mundo tem pagode, todo mundo brinca de Pokémon junto, tal. Ai, mas, que enfim, legal, que legal. toda, a gente caça Pokémon. Mas assim, zoeira. Mas assim, eu percebo que... eles não... eu sou louca mesmo. Mas eu percebo que eu cansei de sempre eu tenho que estar lá ligando para saber como é que você tá, o outro tá ruim, tá ruim. Eu era o cara que fazia o intermédio de todo mundo. Esse endoidou, gente, vamos lá. E aí eu comecei a ver que ninguém fazia isso quando eu tava louca. Eu tinha que toda vez, então, sabe, acionar as pessoas, sabe? E eu comecei a me perguntar assim, cara, e se eu não fosse uma pessoa forte, totalmente estabilizada mentalmente, eu precisasse dessa ajuda da minha família, sabe? E assim, eu sempre fiquei me perguntando, cara, se eu não fosse essa pessoa... E aí que entra, eu acho muito legal essa família que a gente escolhe. Eu tenho uma amiga no Brasil, que é a Regina. Um beijo, Reca. A gente se fala 3 vezes por semana. E a gente fala que a gente não fala, a gente faz transmissões. Então, a gente pensou, a gente liga... Não tem horário, assim, pensei em você, vi esse podcast, vi essa coisa, é você, a gente vai, entra no caso de uma da outra, dá tapa na cara uma da outra e fala assim, bicha, a senhora tá louca, louquíssima, para disso, isso é ego, isso é carência, isso não é isso que você quer, não entra nessa treta, não é sua. E, sabe assim, de alguém que você pode ligar 24 horas, que eu acho que às vezes a gente tem essa pessoa e não tem. A gente fica contando muito que os pais e as nossas mães entrem em contato com a gente para isso, com aquela coisa bonita. Só que eles são humanos também. E assim, eles erram, acertam. Exatamente. E eles estão aprendendo também muita coisa, né? Que tipo, eu sou gay, ninguém sabia. Mas assim, eu tive muito já problema com meu pai, assim, real, assim, tanto que tinha esse contato, dessa conversa. E eu percebo que a gente, viado, né? Principalmente a viado, acho que as mulheres têm, acho que a mesma coisa, né? Acho que é tudo igual. Os gays, né, no geral, né, LGBT, sofrem muito com isso. Com essa parte, porque a gente conta muito, né, a maioria das pessoas conta muito mais com a mãe é a que mais aceita de todos, mas os pais têm essa coisa muito pesada do patriarcado, porque tem que ser, sabe? E a gente percebe que tem uma distinção e a gente tem que ser forte, a gente tem que ser tudo, a gente tem que ser pau na mesa, a gente tem que ser aquele que resolve.
Ai, que canseira, gente, eu tô cansada de resolver. Esse negócio de bota o cropped sustenta. Não, Mona, tirei o cropped, eu tô peladíssima, eu tô batendo meu peito na rua e cansei. Ou camiseta GG mesmo. Ai, cansei, gente. Eu vi esse negócio, bota o cropped sustenta da Camila Frender lá. Eu falei, ai, não, Ai, eu Camila, não tô sabendo, cansei. eu sou cansada da Camila Frender. Então, não sei se é polêmico falar isso, mas... Não, tudo bem. Ai. Não, eu te entendo. Assim, ela tá bombando e Ela tudo, tá. ela tudo é graças a Deus e continue bombando. Amo Sim, você é sim, uma sim. diva. Mas eu lembro desse episódio e eu fiquei assim. Ai, do nada falando mal da tua diva. Não é nem falando mal, é mas que eu não só cansei um pouco. Não, Ai, toda hora Bi, eu... mas você sabe que eu sou uma pessoa de hiperfoco. E não é porque hiperfoco tem TDAH, não é isso. Eu gosto de uma coisa, eu começo a pesquisar tudo daquela coisa ali. Ah. Tum. Aí eu falei, ai, cansei disso aqui já, hein? Vamos mudar? É Então, cíclico. assim, Tá. porque assim, eu sempre ouvi um Noia, porque minha amiga me mandou e eu fiquei fã de Noia, daí eu fui maratonei, peguei ela do tempo do Paleolítico, lá atrás, quando ela Você fazia pegou na casa calcinha dela. larga? Peguei também, Então, fiz tudo. Eu conheci Puf. ela ali. É. E era pandemia, eu escutava muito. Aí eu, Exato. cansei. Então, aí eu ouvi tudo. Ah. Ouvi todos os calcinhas. Aí vi tudo da Tati. Aí vi tudo dela. Aí vi tudo da Helen. Aí vi tudo da não sei o quê. Ah, tá. Aí fui vendo, assim, sabe? Assim, eu pegando. Eu salvei todos praticamente os podcasts de vocês. Agora eu vou maratonar vocês. que E legal. aí, assim, eu vou ficar hiperfoco, comentar em tudo, engajar em tudo, fazer louca. Aí fui a foto, Meu. fica, ai, tô com Manda minhas divas história. aqui. Não sei o quê. Vou ficar louca. Manda história pra gente. Sim. Ai, foi. Tem um monte. Ih, Bia, eu já rodei muitas coisas. Anônimo ou não, você que sabe. Não, Bia, anônimo não. Vou mandar real, pode marcar ela. E ainda marca a pessoa, ainda quer ver que ela vai mentir pra mim. Vai, nada, tá louca. Eu falo, tô mudando o nome do povo. Mas assim, eu tenho essa coisa, tipo, de chegar e resolver. Eu resolvo. Porque assim, acho que é justamente morar aqui fora, a gente pega a coisa e fala assim, ai, tô com problema. Não tem ninguém pra resolver, Mona. Plano de ação. Vamos lá. Ai, porque não tenho visto. Tá bom, então vamos ver como é que vai pagar esse visto aqui, como que faz, quantas vezes, quantas horas eu vou fazer. Ai, porque tem isso aqui. Ai, não vai poder comer fora, Mona. Vai ficar no Pastuna por um bom tempo. Pastuna. Ai, mas é industrializado. Mas isso não vai rolar o visto. Sabe, assim, precisa comprar carro. Então, quero um carro de 50 mil, mas não vai dar de 50 mil. Então vai ter que ser de 15 mil. Então você vai ter que virar, muda isso aqui. Eu percebo que é isso. Muito bota o cropped sustenta pra gente, das gay. Sabe, assim, a gente tem que botar e virar, tem que ajudar, tem que arrumar isso aqui. Eu percebo que a gente tá cansado. Eu sinto que eu tô, assim, cansado, sabe, assim. E eu percebo das amigas também, que as amigas com um monte de problema, assim, que você fala, Mona, isso é em um minuto. Você dá um estalo. Você acha que, por exemplo, pra gente, os viados, essa parte da saúde mental, principalmente quando vai chegando, morar fora, não tem parceiro. Porque a gente vê muito o rolê margarina, né? Eu te rolei tudo nesse rolê aí pra te perguntar isso. Você acha que afeta muito mais? Para a comunidade LGBT? É. Eu acredito que sim. Porque o desamparo ele vem anteriormente. Né? Então, o desamparo ele vem daquele lugar que eu falei antes. Se você der sorte, sua família vai ser um lugar de acolhimento. Ou pelo menos vai ter uma mãe que vai ser a mediadora entre você e o mundo. Né? Que é aquela mãe que vai cuidar, que é aquela mãe que vai dar conta de muitas coisas, que vai dar conta ali entre o pai e a filha e o filho, enfim. Então, acho que o desamparo ele vem antes, porque a sociedade foi construída dessa forma, né? Os papéis e os gêneros estão associados ao seu desejo, com quem você dorme, né? Então, quando sai fora disso, como você bem colocou, o patriarcado não aceita, né? Então, assim, os nossos pais, os homens, né, no caso, o pai mesmo, né, ele acaba representando esse patriarcado na nossa vida. Então, eu acredito que sim, existe um pouco mais de vulnerabilidade, porque ela já vem antes e ela se soma à condição de imigrante. E o que você estava dizendo antes, eu acho que é um ponto que pouco a gente fala, e a gente deveria falar mais, assim, enquanto sociedade mesmo. Que a gente fala, mas não resolve, mas a gente fala, pelo menos, da objetificação da mulher. Né, do nosso corpo, para que a gente serve, dos desejos, etc. Mas o homem gay, ele tem esse lugar também, né, da objetificação, né, como que se fala, como que se trata, as palavras ofensivas, que antigamente a gente falava que era piada, e isso passava. Né? Hoje a gente problematiza muito mais esse tipo de coisa, mas a gente vê uma vida toda achando isso muito natural, né, sem escutar o sofrimento de quem estava ali, né, na própria pele. Né? Então, eu acredito que sim, que a vulnerabilidade ela já está
a partir da falta de abertura no mundo para ser quem a gente quer ser. Ou que a gente deseja ser, quem a gente é, né? Forte, hein? Vocês estão catando, né? Eu fiquei aqui quieta, assim, na cadeira, assim, ó. Tô parecendo o Chaves quando paralisa. Vai vir alguém aqui jogar água nela. Ai, meu Deus, eu vou ficando mal. Mas enfim, louca, zoeira. Tá louca, querida. Olha o poder, ó. Só, tá louca. Eu queria te perguntar uma coisa. Como é que a gente apoia os amigos, né? Por exemplo, a gente tem umas... meio que... Minhas pesquisas, né, louca? Algumas versões de meio que reparar nas pessoas. Eu queria ver até essas frases são legais, são cabíveis da gente falar para as pessoas. Por exemplo, tenho notado você meio calado, se quiser conversar, tô aqui. Isso é bem, ó, com cu. Geralmente as pessoas sempre fazem isso e geralmente as pessoas chegam e aí a galera meio que faz assim. Tô aqui, mas peraí, deixa eu pegar um café e não volta mais. Sabe o povo lá do cigarro? Do pai e da mãe que foi pegar um cigarro e nunca mais voltou, foi comprar pão e nunca mais voltou? Claro, aquele clássico. Brasileira. Meu pai fez esse rolê aí. Ai, desculpa, não queria te dar esse Não, gatilho. menino, já tá tratado. Aquelas. É a realidade, né? Ai, que babado. Essa frase é boa pra falar? Para as pessoas que você sente que tá ficando meio cinza? Saudável, digamos assim. Eu acho que, assim... Volto de novo na questão do tom da pergunta. Uhum. De se colocar pro outro em tom de pergunta, né? Como, né? Se vai perguntar na frente de todo mundo, ai, Mona, tá quieta, né? Tipo, falando, querida, ela tá louca. Porque a gente associa estar quieto com estar mal. E não necessariamente. Às vezes, uma pessoa consegue atravessar uma fase difícil se retraindo um pouco mais, né? E aí, a questão é, sei lá, de diversas maneiras. Vou falar aqui X, né? Como eu faria, por exemplo. Amiga, tá acontecendo alguma coisa com você? Eu percebi que você está diferente. Ou, amiga, eu tô percebendo que você tá mais quieta. Isso significa que você tá bem, você tá tendo seu momento, ou você precisa de alguma coisa. Ou mais ainda, se for uma situação que dá pra ler exatamente o que a pessoa precisa, eu diria, exemplo, amor, quer uma aguinha? Sabe assim? Tá louca. O mais básico do básico. Por quê? Porque essa coisa que a gente faz... Culturalmente, né, nós brasileiros, a gente tem um hábito de, quando vai embora da casa das pessoas, falar, não, obrigada por tudo, desculpa qualquer coisa. Só que, às vezes a gente não fez nada, mas a gente tem na cultura o hábito... Enraizado, né? Tô amolando. De falar uma coisa que não cabe naquele contexto. Uhum. Então, às vezes a pessoa não tá bem e a gente fala, não, se precisar eu tô aqui. Mas se a pessoa já não falou com você até aquele momento, ela já sabendo que você tá ali, isso pode ser que não seja útil. Entendi. Né? Então, por exemplo, percebi que fulano não tá bem. Opções. Quem é a pessoa mais íntima daquela pessoa? Aciona ela. Ou, o que aquela pessoa gosta de fazer, o que você percebe que aquela pessoa se interessa? Convida ela para aquilo, para aquela atividade, para aquela coisa. Porque, às vezes, indiretamente, dizendo que a pessoa não tá bem, pode cair para a pessoa como uma acusação. Putz, as pessoas estão vendo... E aí a pessoa retrai mais. Aí a pessoa se isolar mais. Né? E rola, né, um julgamento, né? Assim, indiretamente, mas eu acho que pro bem. De falar, gente, vamos ter que cercar. Tá tudo bem. Tá... Eu acho que perguntar e ser o mais específico possível. Sabe? Na oferta e nos convites. Legal. E essa daqui, por exemplo, ao invés de usar eu sinto, percebo... Peraí. Essa daqui é melhor. Validar sem minimizar. Por exemplo, imagina que você deve estar sendo difícil. Tipo, por exemplo, a pessoa terminou, ou até mesmo está passando... A gente está tendo muito visto negado. Ultimamente está uma trend bem babado. Você vê muita gente com 8, 9 anos de visto para pegar o PR, de repente mudou uma lei, não pode mais, perdeu a idade, e aí todo mundo fica, tipo, desesperado, e isso é uma coisa que vai afetar, porque são 9 anos da vida da pessoa aqui fora. Você acha, por exemplo, essa frase, assim, imagina que deve ser sido bem difícil, tipo, é difícil, né? Tipo, é óbvio, mas eu não sei, será que esse approach é adequado, né? Você disse, por exemplo, algo, tipo, aconteceu uma coisa, não é que a pessoa mudou do nada, aconteceu um fato na vida dela, eu acho que é a mesma coisa, tipo assim... Ser o mais específico possível. Por exemplo, amiga, você terminou, né? Enfim, você está vivendo esse momento. Posso te ajudar? Posso fazer uma hidratação do seu cabelo? Sabe? Ser específico no que você está oferecendo. Porque, às vezes, se você falar, você
você quer uma ajuda, a pessoa não vai te dizer. Mas ela tá num nível de introspecção de si tão profundo que ela não consegue fazer uma hidratação no cabelo. E o fato da gente oferecer algo tão básico em termos de cuidado pode abrir espaço para uma conversa. Ah, isso é verdade? Porque quando você fala para uma pessoa assim, principalmente com homens, né? Infelizmente eu sei que isso é um efeito do social, enfim, não é uma crítica aos homens. Mas a gente sabe que acontece. Fulano, já fez terapia? Não, terapia. Não preciso. Não, qualquer coisa, aqueles barulhos, aqueles negócios que eles fazem. Então, assim, não é muito o caminho que funciona, não é uma via que o outro compreende. Né? Que é quase que um outro idioma mesmo. Então, isso retrai mais. E aí começa a vir coisas do tipo assim, eu não preciso. E aí as pessoas vão repetindo as mesmas falas, percebe? Os homens, eles costumam falar isso, né? Os homens que não têm interesse de fazer terapia, porque ainda bem, hoje em dia tem muitos homens que fazem, mas ainda a minoria. Aí vão repetindo coisas parecidas. Ah, eu nunca precisei. Ah, se um dia eu precisar, eu vou. Ah, eu vou pensar. Mas vai com Deus meu chapa, né? Nunca mais volta na questão. Então, eu acho que ofertar algo que tem a ver com o cuidado e a presença e fazer um bolo. Vamos tomar um café. Você tem café aí? Tô indo aí com um bolo. Pra gente tomar um chá, um negocinho, entendeu? Acho que é uma via interessante, assim. De approach, né? De a gente se colocar Quem disponível. resiste a um bolinho, gente? Ninguém. Eu sou a boleira, eu sou a rainha dos bolos. Você gosta ou você gosta de... Eu gosto de fazer. Olha, que bom que você faz. Cenoura, fubá. Outro dia eu levei o bolo de chocolate. cenoura lá no trabalho, foi um sucesso, arrasei. Brazilian? A gente arrasa. Eu tenho uma cliente de support worker, ela tem 22 anos, né? E a gente faz juntas. E aí, quem ama o bolo? A mãe dela. Lógico, mas tudo bem, entendeu? É muito legal, né? A gente conseguir compartilhar um pouco da nossa cultura, né? Sim. Vamos para um quadro chamado Pra Quem Você Bate o Leque, Will? Bate aqui o leque que eu esqueci de novo. Bom, eu vou bater o leque para um podcast chamado Bucinho Suado. É muito legal, porque ela fala... Não, é sensacional. A introdução dela é muito sensacional. E ela fala sobre saúde mental. E o padrão que a sociedade bota no corpo padrão, né? Então, ela sempre traz gente, ela fala muito disso, da saúde mental, do exercício físico, a importância da sua boa terapia. E com um tom bem de sarcasmo, irônico. Ela é ótima. Então, legal. aí o meu batendo leque para esse podcast, que eu me divirto muito com ela. E quando eu olho, assim, porque ela fala que ela foi uma criança dos anos 90... O que era dos anos 90? Aquele short, nossa, coladíssimo. Todo mundo, sabe, a mulher super sexual. É o Tchan. É o Tchan, short em Beracu. E aí todo mundo lá falando que essa é mulherada como é que se diz? Da brincadeira da banheira. Os homens lá, todo mundo passando a mão. E todo mundo homem, que não sei o que. A mulher tem que ficar correndo atrás. Então, assim, ela traz uma parte bem legal da saúde mental e eu gosto muito. Agora, e você? A gente nem combinou, mas eu posso falar dois? Deve o que você quiser, tá. O tempo é seu. seu. Beleza. Eu quero indicar, eu bato o leque, né? Bata o leque. Pro meu podcast. Isso aí, vamos lá. Eu tenho um podcast também. Ele começou com a ideia de ser um podcast que conta histórias de imigrantes brasileiros pelo mundo. Né? Então, só que a nossa audiência foi crescendo e se estabelecendo no Brasil. Então, a gente tem um público muito grande lá. Então, hoje a gente recebe histórias, a maioria de pessoas que estão no Brasil. Eu e minha amiga Mari. Chama Eu Conto, Você Conta. Então, tem história de tudo. Perrengue, amor, putaria, superação, tristeza. A gente só não conta história de crime. Já chegou, mas a gente não conta. Não, a gente não conta. A gente dá uma sinalizada pra pessoa. Tem um trabalho político também por trás, né? Quando a gente faz um podcast, assim, o que você tá fazendo aqui é maravilhoso, né? Trazer pessoas pra falar, quem se identifica com você vai escutar uma pessoa falando sobre saúde mental, né? Olha que legal. Maravilhoso. Então, a gente conta histórias lá. A gente tem nossa editora, que é a Carol, também. Então, nós somos 3 mulheres na frente do podcast. Então, bato o leque e recomendo aqui o nosso podcast. Sensacional. QR Code na tela, viu, gente? Estará lá. Obrigada. Nada. E o segundo que eu quero recomendar, porque casa com o nosso tema aqui, é o Grupo Quilombo de Sydney. Para quem não é familiarizado com o tema, Quilombo é o grupo de pessoas negras que vão se encontrando, se unindo para buscar identificação, para se divertir, para viver a própria vida, né? Não é um grupo que necessariamente busca ativismo ou militância, embora a gente também faz isso, porque é por isso que a gente está até hoje resistindo, né? Onde a gente está.
Mas eu acho importante dizer isso, porque as pessoas, quando a gente vai falar de raça, cada pessoa tem a sua própria história, né? Então, o racismo ele não é o mesmo para todas as pessoas negras. Cada uma vai viver isso de uma forma. Então, é um espaço para a gente conseguir falar sobre isso. Hoje mesmo eu estava no café da manhã com eles lá. E aí eu fui pensando aqui, conversando com você, o quanto é importante falar disso, porque o índice de violência, né? De mortalidade com pessoas negras, ele é muito grande. Não só de mortalidade, mas o racismo em si. E o racismo, ele leva ao suicídio. No Brasil, o maior número de homens que se suicidam são homens negros. Então, é um espaço muito importante e potente, que eu acho que está sendo criado aqui, né, do outro lado do mundo. Tem uma autora que eu gosto muito, ela é portuguesa, ela chama Grada Quilomba. E ela fala assim, a maior liberdade de uma pessoa negra não é ser a mais bonita, não é ser a mais forte, não é ser a mais militante, mas é, acima de tudo, ser uma pessoa humana. E a humanidade tem a ver com liberdade, né? Sim. Então, eu quero deixar aqui a recomendação do grupo Quilombo Sydney. Estou fazendo parte também. Arrasou. E aí, não sei como é que você vai divulgar isso, mas Depois você me manda o arroba e o Will que se vire. Tá. É por isso que tem o Will. Senão eu ia falar, meu Deus, como é que eu vou colocar isso aí? Mas aí não, é o Will. Cara, é por isso. Então, eu também bato o leque aí para esse grupo, que começou pelo Bernardo. Uhum. E tem 65 pessoas hoje. Então, olha que legal. Muito legal, muito legal. Porque isso que é uma coisa. Eu acabei começando o Podbe Club lá, que eu sempre solto coisa agora, sempre lá, sempre, a louca, né? Eu sempre solto lá primeiro, para depois soltar, né? Para dar uma engajada e tal. E aí, a gente fica se comparando muito a número. É uma loucura isso. Por que o número é tão importante? E aí, eu tinha um gerente que falava, números não mentem. E acho que isso também ficou... A gente se compara muito por causa do número, mas 65 pessoas muito bem engajadas valem para 60 milhões de pessoas engajadas. Sim. Porque a gente vê lá, a gente seguindo lá no Instagram, tá todo mundo seguindo a gente lá. Você tá lá, eu tô lá com 4 mil seguidores no Podbe. Eu posto vídeo, às vezes não dá 300 views. Eles não têm Instagram. Hoje eu falei pra eles, vamos fazer um Instagram, um grupo no WhatsApp. Aí um conhece o outro, que põe o outro, que põe o outro, que põe o outro. E aí, quando a gente se reúne, a gente... Na verdade, hoje foi a primeira vez que eu estive presencialmente com eles. Eu encontrei eles, tipo, em rolê já. E troco ali no grupo. Mas a gente falou sobre várias situações. E eles compartilharam que em outros encontros aconteceu. De pessoas contarem, né? E só se sentirem à vontade para contar ali sobre situações de racismo que sofreram aqui. Sobre situações de racismo que sofreram no Brasil. Então, a consciência racial, ou o letramento racial, né? Ele não é uma coisa dada, é uma coisa construída. Não. E construir isso, pensando que a gente tem uma estrutura, né, de um país colonizado, a gente morando num outro país colonizado também, só que a gente sai de um país majoritariamente negro para morar num país majoritariamente com pessoas brancas, né? Como é que fica isso, né? No imaginário onde a gente se vê. Não, então, que bom que a gente se encontre um com os outros, com certeza. né? Se você parar, você deve estar estudando bastante dessa história, né, dos aborígenes e os Australians, né? E eles acham White que Australians. White Australians, Exactly. eles falam que são os Blue Australians, que eu acho uma coisa super xenofóbica. Total. Isso acontece, gente, né? Não é tão lindo assim. A gente teve uma marcha anti-immigration até um mês atrás. Exatamente, Sabe? Que a assustador. Gente... Assustador. E assim, aí você olha ali, quem tá por exemplo, na Age Care da vida, quem? São os imigrantes. Quem é que tá no support work? São os imigrantes. Quem que tá na parte de baixo lá no mercado, tá limpando? São os imigrantes. Então, assim, você começa a ver, porque a gente quer... O australiano não quer trabalhar, entendeu? Por isso, ele quer fazer aquele trabalho American, né? Tipo, vai lá e faz, não sei o quê. Então, a gente começa a ver esse tipo de coisa, por exemplo... A gente vê, por exemplo, os benefícios que os aborígenes têm, mas eles não é só questão ao benefício, eles querem ser respeitados também. E aí as pessoas acham que é só dinheiro. Eu te dou isso aí, já não cala a boca aí, são 300 anos, supera, sabe? Então são muitas coisas que ficam, né? Porque se você parar pra pensar, a Austrália tem 3 gerações. A gente está na 3ª geração da Austrália, é muito pouco ainda. Perth era pior, porque era na 2ª geração. Perth tem 80 anos, então eu fiquei impressionada com a história de Perth. Eu fui pra lá em março. É chocante. Surreal.
É uma loucura. A gente tem que dar um podcast só disso daqui. Então, assim, você começa a ver isso, você fala, gente, que loucura, que loucura. Então, assim, é importantíssimo. E parabéns por fazer parte do grupo. Eu acho que é isso. E é o que eu falo. 60 pessoas, assim, por 50 pessoas engajadas são muito mais fortes que 4 mil pessoas não engajadas. Você tá entendendo? Porque eu acho que é isso. A gente tem que se unir com aqueles que querem o nosso bem e querem fazer o negócio acontecer, troca de histórias e pertencimento da onde a gente tá. Né? Acho que rola isso, né? Com certeza. Gente, vamos finalizando já o podcast. Olha, eu quero agradecer a você que ficou até o final. E a palavra de hoje... O que eu posso falar aqui da palavra de hoje, hein? O que você acha que a gente pode colocar uma palavra para quem ficou até o final? Vou jogar pro convidado. Eu achei uma ideia muito boa. Jogar pro convidado achar a palavra, entendeu? Humanidade? Humanidade! Antes que o AI tome conta e a gente, né, vê a revolução do AI. Então, humanidade. Mais humanidade, né, então, sobe aí. Se você ficou até o final, bota aí o hashtag humanidade. Quero agradecer a todos vocês que ficaram. Muito obrigado. Não deixa de seguir lá o podcast dela. Sensacional. Sucesso. Já tá no segundo ano, né? A gente tá entrando no segundo ano. Segundo ano. É um sucesso o segundo ano. Aliás, eu vou deixar aqui o QR Code, por favor, liguem lá e entrem lá. Quero agradecer a você por esse tempo, o investimento de tempo de vir aqui num sábado, tá, gente? Num sábado. 29 graus. 29 graus, Sidney pegando fogo e a gente gravando conteúdo. Obrigadão por fazer parte. Quer deixar um recado? Quero agradecer você, né? A gente falou um pouquinho de signo. Lua em peixes faz o quê? Pega na mão da pessoa. Isso! Eu gosto desse gente, contato. Eu gosto. Também. A gente que é cuidador, a gente que, sabe, trabalha na área da saúde, a gente que é da humanas, a gente tem esse contato, né? Você ficou um pouco, eu já puxando outro tópico, você ficou um pouco plastificada quando você começou a trabalhar muito aqui? Porque eu fiquei sentindo que eu tava meio abraçando o povo, que eu parecia o povo pra abraçar. Você não abraçava. Parecia que eu tava Barbie na caixa, assim, pega o povo, faz assim, aí bota o povo pra rotar, aí não dá um abraço. Mas você diz em relação à condição da pessoa ou da sua sensibilidade? Sua sensibilidade. Não. Você ainda dá aqueles abraços gostosos? E amo meus pacientes. Sim. Não, eu também. Eu abraço todo mundo. E é muito foda, né? Porque não é o amor igual os outros amores da nossa vida que você vai falar que você ama, né? Que, enfim, partner, etc. Mas é um amor no sentido assim, pra mim, eu tenho uma função na vida dessa pessoa, que é uma pessoa da família, infelizmente, não dá conta de fazer. E por outros motivos também. E por outros motivos. A minha mãe é mental health. Enquanto filha, eu não posso ficar lá fazendo todos aqueles cuidados básicos com a minha mãe. Também seria um tópico para outro podcast, né? O que a gente perde de função quando a gente troca de lugar com alguém da nossa família, né? Isso é muito complexo. Mas eu percebo que em algum lugar em mim, eu sinto assim, eu tô cuidando de alguém e eu pago alguém para cuidar da minha mãe dessa forma lá. Né? E então, não perdi isso. Também dei algumas pausas. Não sei se você fez isso. Se não, talvez pode ser também uma coisa interessante. Às vezes a gente precisa sair um pouquinho, né? Do lugar do cuidado, de cuidar do outro. Porque eu acho que é o papel mais difícil de se exercer na sociedade. O cuidar. Sim. A gente vê aí as mães. Né? Pelo amor de Deus, gente. Então, eu vejo lá, eu fico sofrendo e falo, nossa... Não dá pra ser full time, amor. Não Anos dá, full time não dá. Não dá. Aquelas, né, do nada, deixa aqui o negócio aqui pro roster. Deixamos essa pensada pra vocês da humanidade. Mas muito obrigado, novamente. Obrigada a você. Arraso, 29 graus, sol, etc e tal. Mas assim, gente, você é um querido. Obrigado. Já tinha visto o seu conteúdo também na internet. Então, assim... Gostei muito do seu jeito de falar, a gente, né, se entrosou também nas visões que a gente tem, para não trazer também um assunto endossado que não vai fazer nenhuma diferença na vida de ninguém. Então a gente refletiu, pensou várias coisas que a gente podia trazer também com base, né, para falar. Então eu vim com muito carinho e feliz para falar de um tema que eu gosto muito. Sempre que quiser, que precisar, tô disponível. Sempre estaremos aqui, mais que ela aqui com a gente. Gente, muito obrigado. Sigam eles lá, sigam a gente, compartilhem esse vídeo. E bota a frase lá que é... Humanidade. Lá, mais humanidade. Humanidade. Arrasou. Gente, beijo. Até mais. Beijo. Podcast produzido, roteirizado e idealizado por mim, João Viega. Gravação pelo Podbee Studios. Edição Will. Até mais.